Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, quando eu conheci o Samuel, senti que alguma coisa poderia acontecer entre nós. Parece assim uma intuição que a gente tem, né? Estava para começar, eu senti isso, o capítulo talvez mais feliz da minha vida. Eu pensei que talvez tivesse chegado a hora de eu ser feliz. O Samuel era uma pessoa tão doce, tão acolhedora, tão diferente do meu ex-marido. Eu, sinceramente, nem gosto muito de falar desse período da minha vida, do meu casamento, porque nas mãos do Marcos eu só sofri. Nunca pensei que fosse sofrer tanto quando começamos a ficar juntos, porque no começo esse meu ex-marido me tratava tão bem, era um homem tão apaixonado. Na verdade, como eu também estava apaixonada, não conseguia enxergar os seus defeitos. E ele já dava mostras de que não era tudo aquilo que eu imaginava. Tanto que minha mãe, que já era uma mulher naturalmente muito mais experiente, chegou a me dizer uma vez: "Ô, Rosana, você tem certeza que esse Marcos é o homem certo? Não sei, viu, mas eu acho o ciúme dele meio exagerado." Eu, repito, apaixonada, não conseguia enxergar aquilo que a minha mãe já enxergava. Tanto que eu retruquei: "Que é isso, mãe? Claro que não. Aliás, eu até gosto. É sinal que ele gosta de mim, né? Do contrário, não ia sentir ciúme. Só sente ciúme quem ama." "É, pode ser, minha filha, mas às vezes ele parece que se julga teu dono. Eu tenho medo que depois ele comece a judiar de você." Ah, se eu tivesse dado ouvidos para os conselhos e observações da minha mãe. Tudo aquilo que ela me falava, eu me lembrei tempos depois. A gente acha às vezes que é implicância, né? E só depois é que percebe que é o contrário. Na verdade, mesmo que tivesse escutado os conselhos da minha mãe, eu não tinha opção. Até porque a certa altura descobri que estava grávida. E aí não teve jeito, né? Acabamos indo morar juntos. Os primeiros tempos foram tranquilos. Mas logo ele começou a botar as garras de fora, a mostrar o homem que verdadeiramente ele era. Ciumento, possessivo, controlador. Olha só, eu sei o que eu passei nas mãos dele. Se fosse contar toda a história, tudo que eu sofri nas mãos do Marcos, uma carta só seria pouco. Basta dizer que fui muito infeliz. Na verdade, as únicas coisas boas que consegui levar comigo desse casamento foram os meus 2 filhos. Porque de resto, só tenho lembrança ruim. Aliás, não sei como consegui me livrar daquele homem. E mesmo depois que me separei, ele nunca mais me deu sossego. Ia fazer escândalo na porta da minha casa. Um dia, só para se ter uma ideia, ele tentou me arrastar pelo cabelo para a rua. Nunca vou esquecer o que ele falou: "Mulher minha não sai de casa, não me abandona. Você vai voltar comigo nem que seja amarrada, viu? Nem que seja morta." Foram os vizinhos que me acudiram e chegaram a chamar a polícia. Olha, o Marcos era uma pessoa tão cruel que não se importava nem com o choro dos nossos filhos. Na verdade, só se importava com ele mesmo. Sabe aquela pessoa egoísta? E para me ver livre desse sufoco, desse encosto, acabei vindo embora aqui para Almirante Tamandaré. Eu tinha uma tia que morava aqui e resolvi vir tentar refazer a minha vida, justamente num lugar que ele, pelo menos no começo, não sabia, não conhecia, não sabia que eu estava ali. Foi só para me livrar do meu ex-marido que eu me mudei. Graças a Deus, minha tia me acolheu. Bom, depois de contar para ela todo o drama que eu estava passando, ela quase chorou comigo. Comecei a trabalhar,
coloquei meus filhos na escola e depois que consegui me firmar, cerca de 1 ano e meio depois, resolvi procurar meu cantinho, até para não ficar ali incomodando a minha tia e a família dela o resto da vida, né? Aluguei uma casinha aqui mesmo em Tamandaré, aliás, bem perto da casa da tia, de modo que a gente continuou se vendo. Eu trabalhava como diarista e nas quintas-feiras fazia meu trabalho num sobrado, dentro de um condomínio. E foi ali que o destino colocou o Samuel na minha vida. Olha, repito o que disse lá no começo. Que homem doce, meu Deus. Sabe que pessoa... Olha, eu não tenho nem palavras para definir. Ele trabalhava na portaria desse condomínio. E aos poucos a gente foi se aproximando. Ele foi me conquistando com aquela simpatia. O melhor dia da semana para mim era a quinta-feira, quando eu ia trabalhar naquele sobrado. Olha, eu já começava a tremer à medida que me aproximava da portaria daquele prédio. Tudo por saber que ia rever o Samuel. Quando passava pela portaria e ele me cumprimentava com aquele sorriso, eu me desmanchava toda por dentro. Juro. Depois do que tinha passado nas mãos do meu ex-marido, nunca imaginei que eu fosse me apaixonar por outro homem daquele jeito. Até porque já estava meio traumatizada. Fazia 3 anos que eu tinha vindo embora aqui para Tamandaré e uns 4 que eu estava separada. Eu tinha sofrido tanto, sabe? Que a minha ideia era ficar sozinho o resto da minha vida. Cuidar de mim, dos meus filhos apenas. Não queria mais saber de outro homem, nunca mais. Mas aí, a mão do destino resolveu escrever um outro capítulo da minha história. Desde que trocamos as primeiras palavras, que eu senti que ele era diferente, sabe? O oposto do meu ex-marido. Embora eu lá no fundo tivesse ainda muito medo de me entregar a esse sentimento, tudo por quê? Porque no passado já tinha passado por aquela experiência terrível e lembrava que no começo o meu ex-marido também era doce, não tanto quanto Samuel, mas ele era diferente do que acabou se transformando depois. Sabe, então eu tinha aquele medo, né? De me entregar e de repente perceber depois que o Samuel também não era tudo aquilo que eu imaginava. Mas enfim, desde que trocamos as primeiras palavras, que eu me encantei por ele. Um dia, lembro que eu fiquei tão triste, porque quem estava ali na portaria não era ele, era um outro porteiro. Me deu assim um aperto do peito. Passei o dia todo me perguntando o que tinha acontecido. Porque a primeira coisa que eu imaginei foi que ele tivesse saído dali, né, do serviço. E no fim do expediente, quando fui embora, puxei conversa com o porteiro novo e perguntei o que tinha acontecido para o Samuel não ter ido trabalhar naquele dia. Mas ele respondeu que o Samuel tinha tido um problema pessoal. Por isso, não tinha ido. Olha, eu respirei tão aliviado. Bom, quer dizer então que quinta-feira que vem ele vem, né? Ah, sim, vem sim. Na verdade, amanhã ele já está de volta. Eu fiquei super aliviado. E acho que foi naquele momento que eu comecei a perceber que estava gostando dele. Já tínhamos conversado algumas vezes. Já sabíamos bastante. Alguma coisa da vida do outro, né? Já tínhamos uma certa intimidade. Eu já sabia, por exemplo, que ele não tinha esposa e nem filhos. Morava com um irmão. E ele também já sabia que eu era separada. Fiquei tão feliz quando soube que ele também não tinha ninguém. Só que o tempo foi passando, ele não tomava iniciativa de me chamar para sair. Eu também não tinha coragem, né? De ficar me insinuando. Jamais ia querer que ele pensasse que eu era uma mulher assim, espivitada, oferecida. Se bem que quando se encanta por uma pessoa,
Acho que a gente acaba dando mostras, né? Quando tá querendo alguma coisa. Eu tinha para mim que ele pelo menos desconfiava que eu sentia alguma coisa por ele. Quando a gente conversava, às vezes quando o assunto acabava, assim, ou no meio de um outro assunto, ele me olhava de um jeito, parecia que queria dizer alguma coisa, mas não falava. Eu pensava, é agora. Ele vai dizer que... E não dizia. Eu esperava e o homem não tomava iniciativa. Ele não morava em Tamandaré, mas sua casa ficava perto. Até que um dia, ele me contou que não trabalhava no domingo. Aí eu criei coragem e perguntei se ele aceitaria almoçar com a gente lá em casa. Olha, eu nem acreditei que tive mesmo aquela coragem para fazer aquele convite. Ele me olhou assim meio surpreso, mas depois falou: é nesse domingo agora? É, nesse domingo. Claro, eu aceito sim. Só me passe o endereço, onde é que eu vou, com certeza. Mais do que passar meu endereço, passei também o número do meu celular, para ele ligar avisando, se pintasse algum imprevisto. Olha, eu tremia quando saí daquele condomínio. Foi um dia, talvez o mais feliz da minha vida. No domingo, passei no mercado e preparei o almoço. Modéstia à parte, eu sempre tive facilidade na cozinha, mas dessa vez acho que caprichei ainda mais. Falei para os meus filhos, inclusive, que um amigo do meu serviço ia almoçar com a gente. Eles reagiram assim de um modo normal. O mais velho tinha 11 anos na época, minha caçula tinha 8. E graças a Deus, eram crianças que não me davam trabalho e nem dor de cabeça. Inclusive, me ajudavam muito. Resumindo, foi um almoço especialíssimo. Longe do serviço, eu pude perceber que o Samuel era uma pessoa ainda mais encantadora do que eu imaginava. Ele me contou tanta coisa da sua vida, só que não sei, eu sentia que ele tratava um pouco assim, parece que meio que travava, quando eu perguntava da ex-mulher. Ele tinha me contado já, assim meio por alto, que também tinha sido casado, que também não tinha dado certo. Mas quando eu perguntava alguma coisa a mais, ele mudava, desconversava, como se aquele assunto o incomodasse. Já eu contei para ele toda a minha vida, inclusive o sofrimento que tinha passado com o meu ex-marido. Cheguei a pensar que ele ainda gostasse dela, sabe? Inclusive, perguntei justamente isso, se ele ainda gostava da ex-mulher. Ele respondeu com uma cara tão estranha: não, isso já faz muito tempo, tudo ficou para trás. Puxa, que bom ouvir isso, Samuel. Mas você nunca pensou em refazer a tua vida com outra mulher? Pensar a gente pensa, né, Rosana? Quem que quer ser uma pessoa sozinha? Viver de favor na casa dos outros? Só que, para ser bem sincero, eu nunca encontrei ninguém assim que valesse a pena. Ele falou aquelas palavras e me olhou de um jeito. Cheguei a sentir um arrepio. E ainda acrescentou: quer dizer, pelo menos não até agora. Senti aquela emoção quando ele falou aquilo. Até porque percebi que ele estava querendo se referir a mim. Só podia. Ou será que eu estava entendendo tudo errado? As crianças tinham saído para brincar, de modo que estávamos ali sozinhos. E sabe, eu não sei explicar, mas eu senti que alguma coisa tinha mudado ali. Pressenti que alguma coisa ia acontecer. Até que de repente ele falou: conto nos dedos os dias que faltam para chegar à quinta-feira. Sabia disso? Tudo porque eu sei que é na quinta que você trabalha lá no condomínio. Tá falando sério? Claro que tô, ué. Aí foi inevitável, né?
a gente acabou finalmente se beijando. Ele tomou iniciativa e eu só correspondi. Aliás, depois do beijo, envolvidos naquela atmosfera gostosa, tanto eu confessei a ele que estava gostando dele já fazia tempo, quanto ele também disse para mim que há muito tempo não conseguia me tirar da cabeça. Olha, depois de tudo que eu tinha sofrido nas mãos do meu ex, juro, eu não imaginava que a vida pudesse me dar esse consolo, sabe? Esse presente. Alguém tão especial, tão maravilhoso. Eu nem sabia se a gente ia ficar junto, né? Até porque estávamos começando a nos aproximar. O fato é que, depois daquele domingo, começamos um relacionamento. Na verdade, não precisávamos mais ficar esperando a quinta-feira para nos vermos. Como tínhamos trocado telefones, a gente passou a ligar, mandar mensagem. Ah, meu Deus, parecia que todo aquele trauma tinha ficado para trás. Como se eu nem tivesse passado por todo aquele sofrimento. Como é bom a gente se apaixonar, sentir que encontrou a pessoa certa. Eu acho que é a melhor coisa da vida. Olha, esse homem me tratava de um jeito, até flores me dava. Nunca pensei que pudesse ser tão mimada. Aí eu pergunto, como não me apaixonar? Um dia ele me convidou para almoçar lá na sua casa. Queria que eu conhecesse seu irmão, a família, e eu, é claro, que aceitei. Eu, inclusive, sabe, comprei um vestido novo para aparecer bem bonita lá na casa da família. Ele falou que era para eu levar as crianças também, meus filhos. No domingo, foi nos buscar de carro e fomos muito bem recebidos por todo mundo. A cunhada dele era uma simpatia. Eu, inclusive, a ajudei a terminar o almoço. E enquanto a gente ficava ali, conversando, né? A gente falou muito. Ela uma hora chegou a dizer: olha, o Samuel, uma excelente pessoa. Merece encontrar uma pessoa decente que o faça feliz. Tô torcendo por vocês, viu? Olha, eu gostei tanto de ouvir aquilo, porque é bacana, né? Você tá gostando da pessoa e de repente chegar alguém próxima dele e falar uma coisa dessas, que tá torcendo. E tudo transcorreu da melhor maneira possível, durante todo o almoço. Passamos a tarde todinha ali, até que à noite o Samuel foi levar a gente para casa. Ele saiu tarde da noite ali da minha casa. Aos poucos, fomos nos tornando mais íntimos, até que começamos a falar seriamente em ficar junto, morar junto. Na verdade, eu dormia pensando nisso. Seria um sonho dormir e acordar do seu lado todos os dias. Estava tão apaixonada que só pensava nisso. Viver com ele o tempo todo, dormir com ele a noite toda, todas as noites. Um dia, no entanto, aconteceu uma coisa que, ali no condomínio, algumas pessoas sabiam que eu e o Samuel estávamos de namoro. Inclusive a dona do sobrado, no qual eu fazia faxina. E um dia essa mulher me disse uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Primeiro, começou a fazer perguntas ali sobre o meu envolvimento com ele, até que pelas tantas me falou aquilo, assim, de sopetão. Olha, acho melhor você tomar cuidado, viu? O Samuel já te contou que ele foi preso? O Samuel? Não, nunca. Mas como assim preso? Na verdade, ele passou poucos dias preso. Não lembro direito, até porque já faz um tempo, mas parece que foi a ex-mulher dele que o colocou na cadeia. A ex-mulher? Mas por que motivo? O que houve? Parece que ele batia nela.
A coitada, inclusive, vivia machucada. Aí um dia deu parte dele. Polícia veio buscar ele aqui, na portaria do condomínio. Mas a senhora está falando sério? É verdade isso? Ela confirmou. E ainda falou que os moradores queriam que ele fosse mandado embora. Mas aí fizeram uma assembleia e resolveram mantê-lo ali no emprego. Porque apesar de tudo, pelo menos ali ele se portava bem, era bom funcionário. Olha, eu escutei aquelas palavras e parece até que voltei ao passado. Meu Deus, aquilo não podia ser verdade. O Samuel, ele não tinha jeito de quem batia na mulher. De todo modo, eu fiquei tão mal, mas tão mal, naturalmente que fui conversar com ele. Queria saber se aquela história tinha algum fundo de verdade, pelo menos. Ele sabia de toda a minha história. Eu tinha contado do quanto tinha sofrido no meu casamento. E quando o confrontei, ele ficou pálido. Só que em vez de negar ou de confirmar, só abaixou a cabeça. E diante daquele silêncio, o que eu podia pensar? Insisti. Samuel, pelo amor de Deus, me fala. É verdade que você batia na tua mulher, que inclusive foi preso por causa disso? Só então ele ergueu os olhos e me encarou. É verdade, sim. Mas eu mudei. Eu era uma outra pessoa. Eu sei que nada justifica o que eu fazia, mas ela aprontava. Aí eu saía para beber e, no fim, acabava perdendo a cabeça. Me arrependo muito disso. Você não sabe o que é para mim tá admitindo isso aqui na tua frente. Sabe, eu fiquei olhando para ele e me perguntando, será que ele mudou mesmo, meu Deus? Será que eu posso acreditar nesse homem? Eu tinha notado que ele evitava falar dessa parte da sua vida. E só podia ser por isso. E quando eu falava, sabe, da minha vida, esperando que ele falasse do passado dele também, sentia que ele ficava sem jeito. Mas eu pensava que fosse de ciúme. Ele falou que tinha mudado, que jamais seria capaz de fazer aquilo de novo. Que, aliás, nem beber ele bebia mais. E no fim, me pediu um voto de confiança. Não se afaste de mim, por favor. Eu vou te provar que eu mudei, eu sou um novo cara. Claro que eu fiquei assustada. E como não ficaria? Principalmente tendo o passado que eu tive. Foi inevitável lembrar de tudo que eu tinha passado nas mãos do Marcos. E só de pensar que poderia passar de novo por aquilo, me bateu um medo, mas um medo, um desespero. Eu não suportaria. Ficamos meio estremecidos durante alguns dias. Até que depois conversamos. E olha, eu poderia até me arrepender depois. E eu sabia que estava assumindo um risco muito grande. Porque quantas vezes, meu Deus, eu já ouvi histórias assim. A pessoa diz que mudou, mas no fundo não mudou coisa nenhuma. Então, eu sabia do risco que estava correndo. Mas depois daquela conversa, eu achei que de repente valia a pena lhe dar aquele voto de confiança que ele pediu. E como não daria, sendo que estava apaixonado. Depois cheguei, inclusive, a conversar com a cunhada dele. E ela me garantiu que ele tinha mudado, sim. Quando conversamos, quando falei que não ia terminar com ele, ele até chorou. Você está falando sério? Ai, meu Deus,
Que bom, Rosana. Porque se você se afastasse de mim, Você quer saber? Eu não sei nem o que eu ia fazer da minha vida, porque eu tô tão apaixonado, eu tô gostando de você tanto, eu tô gostando de você de um jeito que eu nunca gostei de ninguém, eu te juro. Eu nunca tinha sido beijada com tanta paixão em toda a minha vida. Eu nunca tinha sido abraçada com tanta força. Ele me abraçou de um jeito que era como se realmente não quisesse me perder. E eu acho que foi naquele momento que eu perdi boa parte daquele medo, sabe? Nos seus braços eu imaginei que a vida que nos esperava seria finalmente aquela vida com a qual eu tanto tinha sonhado. A grande verdade é que todos nós merecemos uma segunda chance na vida. Por mais que tenha errado no passado. Eu sei que há pessoas que erram, depois dizem que estão mudados e voltam a errar de novo, de novo, de novo. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo. E graças a Deus, o Samuel não fazia parte dessa turma, desse tipo de gente. Desde que eu o conheci, ele nunca me tratou com grosseria. Pelo contrário, do seu lado, sempre me senti uma princesa. Porque ele sempre me fez sentir assim. Por isso, mesmo que um dia eu venha me arrepender, resolvi lhe dar esse voto de confiança. Até porque ele nunca fez nada contra mim. Só me tratou com carinho e respeito até hoje. Por que mudaria, meu Deus? Por quê? Estou apaixonado por esse homem. E vou pagar para ver. Só o fato de lhe ter curado as feridas do meu coração já fez valer a pena a gente ter se conhecido. Eu tenho certeza que no meu coração eu tenho essa convicção de que o futuro nos reserva muita coisa boa. E tudo o que eu quero dessa vida é ser feliz ao lado desse homem. Ainda mais feliz do que já sou hoje. Tudo o que eu quero é pensar que aquilo que virá será melhor. Muito melhor. É reencontrar a paz que perdi lá no passado e perceber que finalmente acertei, meu Deus, e encontrei o amor da minha vida.